Mas foi ótimo, sabe? E aí depois, só que depois eu comecei a evoluir tão rápido nessa parte que eu comecei a corrigir o professor na escola. Ixi, e E aí? aí o professor, eu corrigi uma vez, duas vezes, e aí na terceira vez ele falou: "Você quer dar aula Quero. Quero. no meu lugar?" Aí eu falei sim. E aí eu fui e dei aula. E E aí? aí tá, feliz da vida que eu dei aula. De repente, quando tá no intervalo, eu descendo a escada, aquela cena assim, ficando em câmera lenta, né? Eu descendo a escada e minha mãe subindo. Ixi. Ou seja, do nada ela foi chamada na escola e aquele olharzinho, né? 43, assim. Uhum. Um, esse é nesse ato entre os meus 6 anos e essa questão da Lan House, né? Então tá, aí ela foram, me chamaram, e aí eu descobri o que realmente estava acontecendo. O olhar da minha mãe já mudou completamente, estava aquele olhinho de anime, assim, gigante balançando. E era o professor. O professor falou: "Olha, essa escola não está dando conta, a gente tem que arranjar alguma outra coisa para estimular ele." E aí Ou a seja, eles diretora. descobriram a tua genialidade ali. Eu sou muito grato a esse professor, porque é exatamente isso, né? Vai ter gente que, mesmo tendo a genialidade, ela, essas pessoas não são descobertas, ou elas são ignoradas, porque o nosso sistema não foi feito para, principalmente no Brasil, para aproveitar os talentos, para, olha, a gente acabou de identificar um ponto fora da curva, né? Nos Estados Unidos é muito comum, a gente vê que, por exemplo, existe a possibilidade de jogar alguém com 9 anos, sei lá, para a faculdade, mas no Brasil isso não dá, não é ilegal, digamos assim, mesmo que o professor considere que seria o correto ser feito. E aí a diretora falou: "Ah, então deixa ele ficar o máximo de tempo possível na biblioteca." E ela falou: "Ah, ele já leu todos os livros da biblioteca." E eu já tinha lido todos os livros da biblioteca mesmo. Mas tinha só uns 2.000 livros, não era tipo, não era a biblioteca, sabe? Era. Não, É pouco, né? claro, 2.000 é só pouco. 2.000. Não, mas era para uma biblioteca, né? A gente pensa, É nossa, vai ter pequeno. muitos, mas tinha alguma coisa lá. E eu lembro também dessa cena que a mãe já me contou, que eu estava na cama lendo um livro sobre física nuclear e aí ela foi abrir assim para limpar e viu aquilo e ela falou: "Filho." Aí eu só desci o livro. "Você tá entendendo isso aí?" Eu, claro. E aí só subi de volta e continuei lendo. E ela saiu na pontinha do pé assim. Ah, então aí a diretora falou: "Não tem mais o que fazer." E eu não sei exatamente como aconteceu lá com os adultos, mas eles conseguiram uma bolsa para fazer pela aquele grupo Fiesc, Senac, uma coisa assim. Eu consegui uma bolsa para fazer o curso de robótica. E foi bem interessante, porque a primeira vez que eu estava vendo alguma coisa no computador, primeiro que eu pude ficar bastante tempo no computador. Então, assim, eu saí da escola e ia lá para fazer isso. E foi assim por alguns anos, até eu entrar daí no segundo grau e ter essa questão da Lan House. Mas foi bem bacana, porque eu comecei a ver eu escrever uma coisa no código e isso se representar em algo no mundo real, né? Físico. Como aí nos Estados Unidos tem a Boston Dynamics e outras empresas que estão nessa. De tipo, hoje a gente já está chegando muito perto desse limiar de inteligência artificial, robô de forma humanizada, drones que conseguem andar, fazer um nado sincronizado, sei lá, uma coisa bonita no ar, Sim. super bem cronometrada ali. A gente está chegando nessa. E foi isso. Então, esse foi o meio termo. Aí, primeira vez que eu comecei a pegar mesmo um projeto grande, um projeto já montado, e começar a querer alterar ele, modificar coisas nele, mudar um código, que foi quando eu comecei a fazer moddings para jogos. Então, para quem não sabe, moddings é assim, quando você quer adicionar, antigamente, ainda hoje é assim, quando você baixa um jogo para rodar no computador, o jogo está lá no seu computador. Então, no fundo, ele é um monte de pastas dentro de pastas, e dentro dela vai ter arquivos, Uhum. né? Arquivos de texto.
que é o programa, o próprio, todo aquele montoeiro de texto se converte num programa de um jogo, né? E eu percebia que tinha um interesse muito grande de algumas pessoas em ter coisas exclusivas nos seus jogos. Então, no GTA tem tais tipos de carro, mas eu queria que tivesse o Corcel do meu vô vinho. Queria dar um jeito de ter esse carro e jogar com esse carro, já que eu não posso dirigir o carro do meu avô. Algo assim. E aí eu comecei, então vamos ver se dá para fazer. E aí eu comecei a criar moddings para jogos, e foi a primeira vez que eu transformei código em dinheiro. Porque alguns deles eu troquei, mas outros eu cheguei a vender em fóruns, coisas assim. E criar esses moddings, que é criar alterações que não existem no jogo original, que as pessoas gostariam de incluir, né? Eu quero ter a roupa da Matrix, algo assim. E aí, hoje já é bem famoso isso, já tem muito, né? Tem jogos bem famosos que existem há anos, como Skyrim, que tem muitos moddings e que, mesmo sendo um jogo de mais de uma década, ele ainda é um jogo que as pessoas continuam criando moddings, e que é um jogo que antes tinha um gráfico horrível, mas que agora você pode jogar em 4K em 2024. Não porque o pessoal que criou o jogo continuou fazendo, né, modificações, mas a própria comunidade, o pessoal que gosta do jogo, continuou fazendo essas modificações. Mas Lex, quando você começou entendeu essa demanda, né, de customizar, por exemplo, no caso que você explicou do carro, né, do Corcel e tal, um exemplo, você, nessa época, você já tinha conhecimento que faziam esse tipo de customização, ou foi algo que você experimentou e tentou fazer, não sabia se alguém já tinha feito? Como que foi isso? Então, existiam duas comunidades, né? Que elas foram crescendo, existiam duas comunidades e um abismo entre elas. As pessoas da minha família, da minha escola, ninguém sabia nada sobre isso. Mas na internet existiam outras pessoas que sabiam sobre isso, que sabiam até melhor do que eu sobre isso. Então eu tinha um outro grupo de pessoas que eu nunca vi na vida, que eu não sei quantos anos tem, que eu nunca vi o rosto, que tinham cada um seus nicks, né? Cada um tinha um nome lá que usava nos fóruns, e é como a gente trocava informação, né? E era com eles que às vezes eu tirava dúvidas ou mostrava, ficou assim, ou eu fiz assim, foi até um pedaço, mas eu tô enfrentando esse erro aqui. Isso aí já passei por isso, faz assim, faz assado. É como hoje tem o Stack Overflow, antigamente eram aqueles fóruns bem raiz, assim, bem Windows 95, assim, aquele fórum quase todo cinza com umas coisas escritas. E época boa. E isso também me direcionou para outro conhecimento. Por isso que realmente é polímata digital autodidata, porque eu nunca parei formalmente e falei, vou ficar aqui 5 anos estudando na escola, um professor me passando uma atividade para eu aprender. Foi sempre ativo da minha parte. Eu percebi o que eu precisava aprender para dar esse próximo passo para frente, e eu ia lá, ia atrás, descobria onde é que essa informação estava, aprendia e já colocava isso, saía da teoria e ia para a prática, e fazer alguma coisa com aquilo, né? Mas essa parte das comunidades começou a me levar também para o lado da cibersegurança. Então já existia dentro desses grupos, às vezes tinha um pessoal que, vamos testar a segurança de tal lugar e tal. Então, essa parte eu vou deixar mais, não vou me aprofundar muito, mas no Brasil, nessa época, não existiam leis a respeito disso, então eu fui o quão longe dava de minha curiosidade, mas foi bem legal, já aprendi muita coisa, mas o mercado, principalmente o mercado no Brasil, não era maduro o suficiente para esse tipo de coisa. Então, você chegava a descobrir uma vulnerabilidade num sistema grande, de uma empresa grande, que ainda hoje existe,
que está na bolsa, listada, e aí você ia lá, mandava um e-mail, olha, eu descobri essa vulnerabilidade e tal. Eles não corrigiam a vulnerabilidade e ainda te ligavam ou te respondiam e-mail dizendo, se você divulgar isso, você vai ser processado. Tipo assim, te tratavam como um criminoso, sendo que você achou de graça uma falha no sistema deles. Que se um hacker mal intencionado explorasse essa falha, eles iam perder um valor enorme, né? De dinheiro. E também de branding, né? Porque ia atacar diretamente a marca deles e ia queimar o filme deles. Sim.